Hoje eu estou aqui no famoso castelo de Katsuyama e quero mostrar para vocês, convidar vocês a conhecer um pouco da história do Japão, história de samurais, que tem tudo a ver com a arte marcial que praticamos hoje em dia. Bastante coisa, coincidências e fatos históricos a gente vai presenciar juntos para poder fazer uma avaliação junto a par de toda a arte marcial japonesa que conhecemos nos dias de hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu estou no topo do castelo Katsuyama, que é considerado o castelo mais alto de todos os castelos do Japão. O castelo dos dragões, né? Você pode contemplar para ver como realmente aqui é alto, né? E lindo, né? E um castelo cheio de história, que depois eu vou trazer mais novidades ainda para vocês. Eu estou no salão das armaduras, né? Essas armaduras não são réplicas, são originais mesmo, que foram usadas no período de Guerra Civil do Japão. E vocês podem reparar que cada uma tem uma diferença, principalmente na parte do capacete, que designavam as patentes do soldado até o nível alto, seja sargento, tenente, como se fosse nos dias de hoje na hierarquia do exército. Por isso que tem diferença no formato dos capacetes. E esse aqui é um salão das armaduras. O tipo de capacete raso que vocês vêem desse soldado era o tipo de capacete que meus antepassados, a família Saito, fabricou por muito tempo, né? Os primeiros clãs da família Saito, que eram os responsáveis na fabricação do kabuto, que eram designados por família. Cada tipo de família fabricava uma peça da armadura do samurai. E a família Saito era responsável na fabricação dos capacetes desse modelo aqui. Capacete muito legal no formato de uma livela, como eu expliquei ali anteriormente no outro tipo de capacete. Cada ornamento é uma patente mais alta do exército. Esse aqui é considerado uma das mais altas dos soldados, né? Pode ver que ele tem um estilo lindo, né? No formato de libelo, tem o símbolo do tori, né? Ele é espetacular. Cada um trabalhado de um modo para poder fazer respeito sobre a hierarquia. Esses selos que vocês acabaram de ver eram como se fosse uma identidade da época, uma autorização. O cara que tinha um selo desses, ele podia chegar num exército diferente, né? Que ele era designado a fazer um campo, uma missão diferente, ele apresentava, ó, eu vim sob o nome de fulano de tal. Só que para eles acreditar, o cara tinha que ter uma comprovação. Não adiantava só ele chegar e falar assim, eu vim porque o fulano de tal me mandou. Não. Eles apresentavam esse selo, que era uma forma de realmente autenticar que ele tinha aquela patente daquele comando. Não, eu vim porque eu tenho autorização aqui direta, né, ou seja, do próprio imperador da época, do próprio shogun, né, e eu estou designado para vir aqui e atuar em tal trabalho, etc, etc. Então, sem esse selo, era impossível alguém ter liberdade de liderança entre os exércitos. Esses mosquetes e essas armas foram as primeiras armas de fogo que chegaram no Japão através dos portugueses, né? E os portugueses que introduziram, né, a arma de fogo no Japão, né? Entre uma troca, né, de poder firmar em residência no Japão, com interesses políticos da época, né, que na verdade a história do Japão, o primeiro contato com ocidentais começou pelo meio da religião, né, quando veio os primeiros jesuítas para o Japão e trouxeram consigo as primeiras armas, que inclusive são armas que foram usadas no período da Guerra Civil, que se chama Sengoku Jidai do Japão, né? E aqui tem alguns canhões, os primeiros mosquetes que foram trazidos da Europa e que serviu na Batalha dos Samurais. Tem as armas tradicionais, que já eram dos samurais japoneses da época, né? Que não é a tradicional katana, que tem mais ali à frente, que eu vou mostrar para vocês. Essas eram consideradas armas longas, né? Pode olhar que elas aparentam como se fossem lanças, tem um tipo de lança aqui, né? Eram armas de corte também, só que de longo alcance. Temos lâminas originais, né? As famosas katanas. Estão expostas, estão em perfeita condição de estado, né? Vocês veem
com a qualidade da espada japonesa, né? Tanto no mundo como hoje em dia, em animes, em filmes tão famosos, né? É espetacular de ver essas lâminas de tanto tempo assim, lindas, parece que estão ativas como se fossem nos dias de hoje. O Hibiko no Rimogon, como se fosse um carro de luxo da época, né? Esse foi usado pelo Hata Hosai, que foi um erudito muito famoso na época dos samurais, e ele era de alto material na época, confeccionado como se fosse nos dias de hoje para nós uma limusine, né? Claro, que tinha que ter um cara para cada ponta para poder carregar ele, né? Mas na época era considerado um veículo de status, somente gente com muito poder podia ter. Noção do tamanho das pessoas antigamente, ó, eu de braços abertos, eu sou maior que o próprio veículo, tá? Então a gente imagina assim que realmente as pessoas de antigamente daquela época, eles eram muito pequenos, né? Isso aqui era um veículo para uma pessoa adulta. Vocês reparem que esse símbolo que vocês acabaram de ver era um símbolo que simbolizava os clãs, como se fosse hoje em dia para nós no Karatê, cada um tem o seu kanku, a sua marca, né? Então assim, cada clã que se ajudava entre os exércitos tinha a sua patente e fazia a representação desse símbolo, como se fosse a logo que usamos hoje em dia no nosso doge, né? Cada logo diferencia o seu estilo, seria como se fosse o estilo de cada qual ali pertencente àquele clã, àquele exército. Então, assim, tem muito a ver a nossa arte marcial moderna. Lá nos primórdios, desde a época dos samurais, tem muita coisa que herdamos no DNA deles, né? E essas marcas é uma delas, né? Por isso que usamos aquelas logos nossas diferenciadas nas nossas vestimentas, nas nossas organizações. Olha que interessante essa logo que está aparecendo agora. Lembra até o Kanku do Kyokushin, né? Muito parecido, né? É um dos clãs também da época, né? Eu espero que todos vocês tenham gostado, né? Como eu falei, eu estou no famoso Castelo dos Dragões, né? Que além de histórico, guarda esse grande acervo histórico referente a batalhas, referente a samurai, referentes à luta, que tem tudo a ver com o que gostamos, né? Nós que somos adeptos de artes marciais, principalmente oriundas aqui do Japão, eu acho que é um grande material para nós preservarmos e termos como acesso ao nosso conhecimento. Muito obrigado, vos.